A paz do Senhor Jesus, é um prazer enorme estar falando com os irmãos nesse culto de quarta-feira. Na Concrive chamamos carinhosamente esse culto de quarta-feira blessed, quarta-feira abençoada. E é esse o desejo do nosso coração, que Deus possa te alcançar com as bênçãos do céu pela ministração da palavra de Deus. Essa mensagem eu a preguei em 21 de agosto de 2015. E esperamos que Deus renove esta palavra dentro do seu espírito. O tema é o escudeiro de Jonatas. Você pode repetir esse tema comigo? O escudeiro de Jonatas. Pela terceira vez, para que você fixe na sua memória. O escudeiro de Jonatas. O texto é o texto de 1 Samuel, capítulo 14, os primeiros 7 versículos. Acompanhe a leitura comigo. O texto diz assim: Um dia, Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas, o seu escudeiro: Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bozês e a outra de Siné. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Miquimais, e a outra no lado sul, de frente para Gibá. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava, ao seu escudeiro: Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: Faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Essa batalha de Israel contra os filisteus aconteceu aproximadamente no ano 1040 a.C. e ficou conhecida na história de Israel como Batalha de Miquimais. Veja, irmãos, que Israel, na consolidação do domínio da terra prometida de Canaã, eles já haviam lutado contra os cananeus, eles já haviam lutado contra os midianitas e agora estavam confrontando diretamente os filisteus. Nessa campanha militar contra os filisteus, Saul era o rei de Israel e Jonatas, seu filho, estava o acompanhando nessa campanha contra os filisteus. Os filisteus haviam dominado uma parte de desfiladeiro, uma parte estratégica perto de Miquimais. Miquimais era um vilarejo, uma cidadezinha minúscula que ficava a 8 quilômetros a nordeste de Jerusalém, na atual Cisjordânia. Veja que os filisteus de origem mediterrânea haviam conseguido se apossar desse desfiladeiro em Miquimais e de lá eles lançavam ataques contra vilas israelitas. Foi quando Saul, primeiro rei de Israel, decidiu contra-atacar, formando um exército de mais ou menos 3.000 homens. Veja que o resumo dessa empreitada militar foi que Jonatas, estrategicamente, subindo por um desfiladeiro, atacou os filisteus pela retaguarda, matando aproximadamente 20 filisteus. E Saul agora, nessa debandada, nesse confronto de Jonatas, resolve atacar frontalmente e debandar toda a campanha dos filisteus.
mas é importante lembrar que a guerra contra os filisteus se arrastou por vários anos, inclusive Saul foi vitimado em uma dessas batalhas contra os filisteus. Essa batalha contra os filisteus acabou causando a morte do primeiro rei de Israel. Mas, queridos, a mensagem desse dia, a mensagem do culto dessa quarta-feira, não vem falar sobre Saul, não vem falar sobre Jonatas. Eu quero focar nesse rapaz, nesse escudeiro e trazer dessa história lições riquíssimas. Veja que o texto bíblico, ele é muito claro ao descrever que em determinado momento dessa campanha militar, Jonatas, ele resolve furtivamente sair do acampamento de Israel para promover um ataque na retaguarda dos filisteus, passando por um desfiladeiro. E o interessante, o importantíssimo neste texto bíblico é a relação de Jonatas com o seu escudeiro. Ele olha para o seu escudeiro e, confiando no seu escudeiro, traça o seu plano. Ele abre o seu coração e passa para o seu escudeiro aquilo que ele havia planejado fazer. O seu escudeiro, então, responde que estava de acordo com aquilo que Jonatas quisesse fazer. É essa relação Jonatas escudeiro, escudeiro Jonatas, que é o cerne, que é o miolo, que é a coluna da mensagem desse dia, na qual nós tiraremos lições profundas. Veja que já de início, nessa relação de Jonatas com seu escudeiro, nós podemos aprender algumas verdades práticas que podemos aplicar na nossa vida. A primeira dela é que todos nós precisamos de um escudeiro. Você pode repetir essa verdade comigo? Todos nós precisamos de um escudeiro. Você que está me ouvindo nessa hora, você também precisa de alguém que o ajude. Eu preciso de alguém que me ajude. Todos nós precisamos de alguém ao nosso lado. O texto de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, Tiago diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns aos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A bem da verdade, nós não podemos confessar e sair falando na nossa vida para todo mundo. A bem da verdade, os nossos amigos começam num dedo e não terminam num outro. Mas precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. A primeira verdade desse texto é que nós precisamos de escudeiro, de pessoas que ouçam, de pessoas que nos escutem e nos entendam. A segunda verdade que nós extraímos dessa relação de Jonatas com seu escudeiro é que, amigo, irmão, ninguém é uma ilha. Você não é uma ilha. Eu não sou uma ilha. Não dá para viver num isolamento total, como se não houvesse ninguém no mundo. Nós precisamos de outras pessoas. Isso me faz lembrar quando Paulo estava começando a sua caminhada. Paulo, após ter um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele chega agora diante dos irmãos e ninguém acreditava que o perseguidor havia se convertido. Ao contrário, as pessoas estavam temendo Paulo, não queriam contato com o perseguidor, havia um temor no coração dos discípulos. Mas é nesse cenário que aparece o filho da consolação, Barnabé. O capítulo 9, o versículo 27 de Atos dos Apóstolos registra assim: então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo havia visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome do Senhor Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. O que seria
de nós sem os filhos da consolação, sem essas pessoas que apostam na gente. A segunda verdade que eu tiro dessa relação de Jonatas com seu escudeiro é que eu e você, nós não somos uma ilha. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado. A terceira verdade é que, diante de toda aquela campanha militar, diante desses ataques estratégicos dos filisteus, Jonatas compartilha com seu escudeiro o seu plano de batalha. E ele diz: olha, se nós subirmos por esse desfiladeiro, se passarmos por aquelas gretas entre as pedras, nós vamos conseguir chegar na retaguarda do acampamento dos filisteus e por lá atacar os filisteus. O que eu quero dizer com isso é que Jonatas divide o peso com seu escudeiro. Queridos, o escudeiro de Jonatas, nós precisamos de pessoas para dividir os nossos planos, precisamos de pessoas para dividir as nossas ideias, precisamos de pessoas para conversar, para compartilhar. A bem da verdade, talvez você esteja pensando isso nessa hora, mas Humberto, nós não podemos abrir o nosso coração para todo mundo. É verdade, eu vou concordar com você, mas o que eu estou dizendo nessa mensagem é que precisamos de pelo menos um escudeiro para dividir os nossos pesos, para dividir os nossos planos. Me lembro que em Romanos, capítulo 12, versículo 15, está escrito assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso fala de compartilhamento de sentimentos, de compartilhamento de intimidade. Você pode rir com pessoas que riem com você. Você pode chorar com pessoas que choram com você. Veja que nesse texto bíblico, Jonatas tem uma pessoa que carrega o seu escudo. Jonatas tem uma pessoa que carrega a sua lança. E sabe de uma coisa? Escute o que eu vou te dizer. Sem essa pessoa que carrega o peso, que nos acompanha, que protege a nossa retaguarda, poucos chegariam longe. Você pode repetir essa frase comigo? Fala essa frase para a pessoa que está do seu lado, ouvindo essa mensagem nesse dia. Sem uma pessoa que carregue o peso, que nos acompanhe, que proteja a nossa retaguarda, poucos chegariam longe. Quer saber de uma coisa? Esse escudeiro é um rapaz fantástico, um rapaz que Jonatas, ele confiava plenamente. Jonatas, eu coloquei aqui no meu esboço, Jonatas enxergava nele um homem de confiança. Ele era um homem da confiança de Jonatas. Ele podia compartilhar. Veja que nem com o próprio pai, Saul, Jonatas contou onde iria. O texto bíblico diz que ele sai do acampamento sem falar com ninguém, mas o seu escudeiro sabia onde Jonatas iria. Jonatas tinha nele total confiança. Alguém com quem poderia compartilhar o seu coração. Alguém dedicado até a morte. A frase do escudeiro para Jonatas é: faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Aqui em casa a gente tem uma frase, a gente sempre diz assim, é uma frase entre eu e a Jussara, a gente fala: se errar, erra os dois. Se acertar, acerta os dois. Seja qualquer atitude que tomar. Seja o que for, se acertar, acerta os dois. Se errar, erram os dois. Essa é uma frase que encaixa bem na frase entre Jonatas e o seu escudeiro. O escudeiro diz para ele: olha, Jonatas, eu estou contigo até a morte. Sabe de uma coisa? A visão do escudeiro é a visão do próprio Jonatas. Veja que o escudeiro se confunde na visão do próprio Jonatas. Ele diz: eu irei contigo. Você pode falar essa frase nesta noite? Você pode falar para alguém essa frase nessa noite: eu irei contigo? Será que você... E essa mensagem é uma mensagem de reflexão sobre os nossos relacionamentos. Será que você tem uma pessoa
para a qual você pode sinceramente dizer: eu irei contigo. Esse rapaz, esse escudeiro, que a Bíblia nem registra o seu nome, ele era um escravo numa sociedade onde era normal a escravidão, onde a escravidão era uma condição aceitável socialmente. Ele diz para Jonatas: eu vou contigo até você morrer. Há escudeiros que tentam impor sua própria visão de batalha. Entenda que o escudeiro é alguém que entende a situação do outro e vai junto com o outro. Mas existem escudeiros que querem impor a sua própria visão. Você conta para ele, você confia nele e em dado momento ele diz assim: não, é o que eu quero, é a minha forma, e se você não quiser comigo, você vai para lá que eu vou para cá. É bom pensar que visão mais visão só dá divisão. Então, a minha visão na obra de Deus é a visão do meu pastor. A minha visão dentro da família é a visão junto com a minha esposa, junto com o meu filho. A visão no meu meio fraternal, no meio dos meus amigos, é a visão das pessoas mais próximas. Precisamos ter pessoas tão próximas onde essa visão de vida seja fundida numa só. Porque visão mais visão só vai dar divisão. O que aprendemos com esse escudeiro é que quem tem, nessa história do escudeiro, o que aprendemos é que quem tem um escudeiro tem as costas guardadas. Você pode repetir isso comigo? Quem tem um escudeiro tem as costas guardadas. Lá no Gênesis capítulo 2, no capítulo 1, quando Deus cria a mulher, Deus estava resolvendo o primeiro problema do homem. E se você pensa que o primeiro problema do homem foi o pecado, eu estou aqui para te dizer que não. O primeiro problema do homem foi a solidão. É isso mesmo, você não ouviu errado. O primeiro problema do homem foi a solidão. E nesse sentido, quem tem um escudeiro tem as costas guardadas. Todos nós, queridos, temos pontos cegos. Eu te pergunto agora, o que há nas suas costas? O que há nesse momento nas suas costas? E se você me falar sem titubear, eu estou aqui para te dizer que você está equivocado, porque só quem pode falar o que de fato há nesse momento nas suas costas é a pessoa que está ao seu lado, porque somente ela está vendo o que há no seu ponto cego. Precisamos de alguém que nos confronte, mas com amor, e que nos proteja nesses pontos cegos, nesses momentos em que nós não enxergamos a nossa realidade. Moisés estava morrendo e matando o povo com a sua liderança centralizadora, até que Jetro chega e lhe dá um conselho sábio de dividir a sua liderança com outras pessoas e assim diminuir o peso que estava sobre ele. Veja que Deus ele tira do espírito de Moisés e coloca sobre 70 anciões. Deus então estabelece um conselho para estar ao lado de Moisés, de 70 homens, que lá no futuro de Israel se formaria o Sinédrio, a corte maior dos judeus. Esses homens que começaram com Moisés e que num futuro muito mais à frente se tornaram o Sinédrio, a corte suprema de Israel, esses homens, eles aconselhavam o próprio Moisés. Queridos, quero já ir caminhando para o final desta palavra, mas quero aqui dizer para vocês que há 5 fases para desenvolver o relacionamento com o escudeiro. A primeira fase é a amizade. Você precisa ter amigos. Eu vou repetir. A primeira fase para desenvolver um escudeiro é: tenha amigos. A segunda fase é a fase do namoro. Se você tem um amigo, dentre o seu hall de amigos, haverá aqueles
aquele mais próximo. Talvez dentre um hall finito, limitado, de 5 pessoas, tenha lá uma pessoa mais próxima. Veja que no hall de 12 apóstolos, Jesus tinha os 3 mais próximos a ele. Na preparação do escudeiro, essa preparação do escudeiro começa pela amizade, se desenvolve um namoro, avança para um noivado, chega num casamento, até no momento em que essa pessoa está tão próxima de você, que ela sabe tudo da sua vida e que a sua própria visão, ela é inserida, ou vice-versa, ela é inserida na vida dessa outra pessoa. Quero terminar a mensagem dizendo que Jonatas, ele inspirava fé nesse rapaz. Quero terminar essa mensagem dizendo que é nesse rapaz que encontramos as características de um grande escudeiro. Sabe de uma coisa? Para a gente fechar essa mensagem, um grande escudeiro desfruta de uma orientação sadia e de uma unção divina. Um grande escudeiro tem um propósito comum, uma visão clara e um plano estratégico. Um grande escudeiro tem papel claro, sabe a sua responsabilidade no corpo de Cristo. Se Deus te colocou estrategicamente no corpo de Cristo, saiba qual é a sua função como escudeiro no corpo de Cristo. Talvez Deus tenha te chamado como diácono, talvez Deus tenha te chamado como evangelista, talvez Deus tenha te chamado como missionário, como missionária, como pastor, como pastora. Talvez Deus tenha te chamado como presbítero. A mensagem de hoje fala que devemos nos posicionar como escudeiro fiel dentro dessa chamada que nos foi colocada. Características de um grande escudeiro: experimenta e demonstra liderança forte e facilitadora, desfruta da administração eficiente com reuniões regulares e frutíferas, participa de treinamento formativo. É preciso aprender, é preciso ler, é preciso absorver. Não pode ser um copo furado, onde tudo que entra vaza. Não pode ser um poço vazio. É preciso se alimentar para poder dar. E por último, um grande escudeiro tem comunicação excelente. Quero fechar essa mensagem dizendo que todos nós precisamos de alguém como foi esse escudeiro de Jonatas. Alguém em que Jonatas confiava a sua própria vida, compartilhava a sua visão e tinha nesse rapaz total confiança, ao ponto do próprio escudeiro dizer: faça o que você achar melhor, eu estou contigo. Queridos, que essa mensagem fique gravada dentro do seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela mensagem desse dia, desse culto de quarta-feira. Que essa mensagem possa ser mensagem rema dentro do coração de cada um dos seus filhos. Mensagem transformadora dentro da sua igreja, dentro daqueles que estão ouvindo esta mensagem. Senhor, que essa mensagem seja uma mensagem agora, transformadora de coração. Esteja com cada um de nós. Nos ajuda a ser escudeiro. Nos ajuda a ter escudeiro, Senhor. Nos ajuda a ter pessoas ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus pedimos isso. Amém.